Eu vou começar. Que é a ata, né? Mas não é possível, não foi promovido. Meu? Ah, eu sei o que aconteceu. É um agora recente? Recente. Porque os meninos colocaram o nome da Marisa, depois ele tinha manifestado no sucesso, eles colocaram meu nome, acho que esqueceram de colocar embaixo. E eu também não vi. Foi isso aí. E eu também não vi. Eu falei, porra, mas não, cara, quem perguntou? Eu só se foi ele. Deve ter sido isso mesmo. Deve ter sido isso. É porque é um que ele já tinha manifestado no processo embaixo. Aí eles falaram, rapaz, eu já fiz aqui, ó, então, mas troca aqui, ó. Aí eles trocaram, então deve ter trocado embaixo. E é isso aí. É isso aí. É isso aí. Está mudando, né? Vamos confirmar. 2010. Vamos começar, né? Vamos. Declaro aberta a sessão da turma de câmaras criminais. Cumprimento a todos e consulto aos eminentes padres dos procuradores se tem alguma observação sobre a ata da sessão passada. Não havendo nenhuma manifestação, eu declaro aprovado. Vou anunciar os adiados para liberar quem estiver na dependência, né? O número 4 da pauta geral, embargos infringentes 116.783, comarca de Rondonópolis, oposto na apelação 124.903 de Rondonópolis, embargante Geisla Renata Gonçalves de Lima, doutor Cídio Campos Borges Filho, defensor público, embargado do Ministério Público, adiado em razão da ausência justificada do relator, desembargador Rondon. O número 5 da pauta, embargos infringentes do 121.475/2012, comarca de Pontes de Lacerda, na apelação 44.305/2012, do mesmo juízo, embargante Ailton Damasceno Dodô e embargado do Ministério Público. Revisor, desembargador Rondon, ausente justificadamente. Número 7 da pauta geral, desaforamento de julgamento, número 131.221/2012, comarca de Alta Floresta. É o 7 da pauta. Requerente Cláudio de Souza, doutor José Edir de Arruda Martins, requerido do Ministério Público, também a ausência do revisor, justificado, do desembargador Rondon. O 15 da pauta, revisão criminal 61.283/2010, comarca de Cláudia. Requerente é o Adenilton dos Santos Coelho, e o advogado é o jurista Fábio César Guimarães Neto, defensor público. Também a ausência do revisor, né? O 17 da pauta geral, revisão criminal 141.198/2012, comarca de Vadegrande. Autor, Renildo Silva Rios. Advogado, doutor Julierme Francisco Meira da Silva. Também a ausência do justificado revisor, desembargador Rondon. O 18 da pauta geral, revisão criminal 141.199/2012, comarca da capital. Requerente Renildo da Silva Rios, é o mesmo, são duas. Julierme Francisco de Meira Silva, também em razão da ausência do revisor. São idênticos os processos. Revisão criminal 141.200, comarca da capital. Requerente Renildo da Silva Rios, igual, e o advogado doutor Julierme Francisco Meira Silva, também a ausência do revisor. Idêntica, as mesmas partes, a revisão criminal 141.304/2012 de Vaza Grande. Ausência do revisor, doutor desembargador Rondon Dauer. Pedido de preferência sustentação oral 22 da pauta, 21. 21. Aqui
há um pedido de preferência que eu vou colocar na frente, né? Furando a pauta, é o 21, comarca de Primavera do Leste, revisão criminal, requerida por Eberton Giovanni Ferreira da Silva, advogado doutor Henrique Freitas Baltazar Penha. Eu sou o relator. Egrégias câmaras, Eberton GF da Silva, Giovanni Ferreira da Silva, devidamente qualificado nos autos, ingressa com ação de revisão criminal, visando modificar a sentença proferida pelo juiz presidente do júri da comarca de Barra do Garças, em ação penal que ele respondeu pela prática de crime de homicídio, artigo 121, parágrafo 2º, 1 do Código Penal, a qual lhe condenou a cumprir 8 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado. Em resumo, diz, depois de transcrever toda a denúncia, que praticamente ficou indefeso no processo, pois a atuação técnica do seu defensor foi omissa, não lhe indicando o novo defensor. O juiz não lhe indicou o novo defensor. Na sequência, transcreve ato de julgamento dissertando sobre o conceito de autor, coautor e partícipe, citando várias teorias a respeito. Diz que a sua participação foi mínima e os jurados analisaram incorretamente, sendo apenas exagerada. Daí a pretensão revisora para reconhecer o julgamento extra-pretito e a prova nova como elemento para aplicar dose menos grave, requer a procedência do pedido. Nessa instância, a doutor Procurador de Justiça diz que o requerente, de modo genérico, alega que ficou indefeso durante a ação penal, mas não fez nenhuma prova desse fato. E assim a revisão não se presta à reanálise do processo sem que haja motivo para tanto. No outro aspecto, diz que a pretensão recai sobre a redução de pena aplicada, considerando dose fixada desproporcional, em razão de ser o requerente mero partícipe. No entanto, a causa de diminuição, artigo 29, parágrafo 1º do CPC, foi aplicada, e a questão não socorre o requerente. Opina pela improcedência da revisão. É o relatório, concedo a palavra ao doutor advogado pelo prazo regimental, 15 minutos. Peraí. Agora mudou. Agora quem manifesta primeiro é o Ministério Mantido Público. parecer escrito. Ratificado? Bom, o Ministério Público ratifica o parecer, que eu acabei de ler, né? E Vossa Excelência continua com a palavra. Senhor presidente, eminente relator, demais desembargadores, culto procurador de justiça, senhores serventuários. Hoje pela manhã, cheguei ontem nessa cidade, recebi uma ligação da mãe do Eberton, Você que tinha sonhado comigo. a quem eu requero essa revisão criminal. Que é uma senhora que tem 3 filhos, uma delas, policial civil desse estado, uma outra pequena empresária, e além disso, cuida, faz 26 anos, de uma pessoa tetraplégica. Conheço o pai desse menino faz 15 anos, que está aqui presente, suboficial da Polícia Militar desse estado. Portanto, conheço esse menino faz mais de 15 anos e nunca percebi em nenhum momento qualquer ação dele que induzisse que ele pudesse ter participação mínima que fosse num crime tão bárbaro quanto este. Lamentavelmente, eu estava no meu estado de origem na época dos fatos e não pude acompanhar o processo que ele sofreu. E se verificou posteriormente, é fácil, embora Sua Excelência, o eminente Procurador de Justiça, tenha afirmado que não aparece a prova de ter ficado indefeso nos autos, basta se verificar, Excelências, o tempo usado num júri tão pesado, tão forte, de um homicídio tão violento na cidade de Primavera do Leste. O advogado que fez esse júri usou de exatos 15 minutos e 30 segundos. Isso está constando nos autos, na pauta de julgamento que foi relacionada. Ora, eu não posso entender, foram outros acusados também. O promotor de justiça falou por 2 horas e meia, inclusive o promotor de justiça requereu em plenário que ele fosse julgado por menor participação, e ele foi defendido por meros 15 minutos num júri como esse. Mais do que isso, Excelências,
No momento que terminou o júri, o suboficial Getulino, que lá estava presente, afirmou ao advogado: o senhor não vai recorrer? Ele falou assim: não, não precisa por enquanto. E esse advogado simplesmente não juntou qualquer documentação posterior que evidenciasse o intuito de se recorrer. Aí eu entendo que está exatamente configurada a falta de defesa técnica. A súmula 523 do Decreto Supremo Tribunal Federal traz essa lembrança, e recente decisão, cujo relator é o ministro Marco Aurélio, traz também essa questão em pauta, e a decisão essa que ainda não foi publicada, o acordo ainda não foi publicado. Eu peço o Vênia para ler um pedaço da notícia que foi publicada no sítio do consultor jurídico. Os documentos provam claramente a ineficiência da defesa, neste caso que causou ao paciente prejuízos imensuráveis diante da condenação que lhe foi imposta. A conduta do defensor durante todo o processo foi omissa, ausente e irresponsável. Bom, o ministro Marco Aurélio havia concedido a liminar, e quando ele, no momento do julgamento, o ministro Marco Aurélio assim se pronunciou: exige-se que haja o desempenho do profissional da advocacia. É indispensável o exame das premissas do pronunciamento condenatório, objetivando impugná-las. O advogado limitou-se a reiterar o que dissera nas alegações finais, quando até mesmo estas se mostraram pobres no conteúdo. No caso vertente, sequer houve apelação. Eu, posteriormente, tentei modificar esse fato, e a pergunta que se fez posteriormente: por que o eminente magistrado monocrático não entendeu de suspender o julgamento diante da indefesa do réu ou pedir a Defensoria Pública que o assumisse, ou tivesse a ele como indefensável. Por isso, excelências, eu vejo que, além das demais questões, além da questão se ele, Heberton, tivesse de alguma maneira participado do delito, teria sido por mera participação de menor, eu digo, da menor possível importância, que, segundo as alegações, ele teria recebido uma ligação de uma pessoa de Primavera do Leste. Ele morava em Barra do Garças. Ora, no processo, a autoridade policial requereu a prisão preventiva de diversos envolvidos e não o fez em relação a Heberton. A prisão preventiva de Heberton só foi requerida no momento da apresentação da denúncia pelo Ministério Público. Mas o cidadão que comprovadamente teria, entre aspas, alugado a arma para a prática do delito, foi indiciado pela autoridade policial, foi requerida a prisão preventiva dele, e ele sequer foi denunciado. Ora, se esse cidadão que alugou uma arma teve, pela acusação, considerada sem nenhuma importância na participação do evento crime, por que Heberton, que se fez alguma coisa, recebeu simplesmente uma ligação telefônica, teria, de alguma forma, participado como coautor? Portanto, excelências, além da falta de defesa, ainda existe uma pena que, efetivamente, se sobrepõe à normalidade ao nosso juízo. Portanto, requer que seja a revisão acolhida em sua plenitude, e julgando procedente e se anulando o júri onde participou o acusado, ou, em caso contrário, diminuída a sua pena. É o que eu havia falado. Muito obrigado, excelência. Então, passa a proferir o voto. Egrégias Câmara. O requerente foi condenado na prática de um crime ignominioso em coparticipação com um grupo de comparsas. No julgamento pelo Tribunal do Júri, os membros do Conselho lhe atribuíram a responsabilidade penal como partícipe do homicídio praticado contra a vítima, esposa do mandante. Na revisão criminal, alega de modo aleatório que ficou sem defesa, fato que não pode ser analisado em razão da falta de elementos, conforme anotou o douto promotor de justiça, folha 52.
verbis, disse ele, por sinal é o doutor Medeiros. Conforme relatado anteriormente, em sua inicial revisional, o requerente argumentou que no transcorrer da ação penal o réu teria ficado indefeso e que sequer merece conhecimento, porquanto não apontou em que momento isso teria ocorrido, exemplificando somente a não interposição do recurso de apelação pela defesa. Aduzir algo genericamente, buscando alcançar reanálise de toda e qualquer instrução penal, sem apresentar razões que assevere tal necessidade, importa em desvirtuamento da finalidade da revisão criminal, que é estrita nos casos em que ocorre o erro improcedendo ou o erro injudicando. Ora, cabe ao requerente, diga-se, ao ônus de demonstrar porque entende que ficou indefeso quando da instrução processual penal, nos termos do artigo 625, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Eu creio que nesse aspecto não resta dúvida que a revisional não tem nenhuma procedência, nem pode ser analisada pela impropriedade jurídica. No que respeita o artigo 621, é claro em trazer para a revisão casos em que está fora do julgamento. O fato de a defesa ter sido proferido por advogado que é pior ou melhor que o outro, não significa cesseamento de defesa, a falta de defesa, e isso é largamente discutido na jurisprudência à parte. Se ele teve o defensor, ou o próprio defensor que estava lá na cidade dele não pôde vir, e foi produzido em plenário, sabe o que? Os jurados, ou não houve nenhuma manifestação sobre isso, nós não podemos aqui agora admitir em revisão criminal essa nulidade. Então, nesse aspecto, eu tenho que ela é improcedente. No que respeita ao outro argumento, que visa a redução de pena, constata-se que ela foi imputada pelo mínimo em todas as fases, até a sanção definitiva. E é o que ficou registrado ainda, transcrito no capítulo apropriado da douta Procuradoria de Justiça. Reduzir pena que foi aplicada ao mínimo não tem como. Aqui no caso, ele foi considerado partícipe e não coautor, né? Eu creio que a diferença entre partícipe e coautor está exatamente nos dois parágrafos do artigo 29. Primeiro, pena um pouco maior, o último, pena um pouco menor. O juiz aplicou o parágrafo primeiro e eu creio que não há nenhum exagero em um crime de homicídio qualificado, em qual participação uma pena de 8 anos e 6 meses, conforme foi imposta a ele. Então, eu leio aqui o trecho que o juiz utilizou, transcrito pelo doutor Procurador de Justiça. Conforme já relatado acima, o requerente arguiu também que o magistrado, quando da individualização da pena, contrariou o decidido pelo jurado, fixando quanto de sanção penal ao requerente como se coautor fosse, ignorando a causa de diminuição de pena reconhecida no tribunal do júri. Trata-se de argumento infundado. Quanto à individualização da pena, o magistrado acorde, tendo em mente a decisão do tribunal do júri, ao requerente fixou ao réu Eberton Geovani Ferreira da Silva, no delito de homicídio qualificado, a pena prevista é de 12 a 30 anos de reclusão, considerando as circunstâncias do artigo 29, tendo que a culpabilidade do acusado é incontestável, dotada de alto grau de reprovabilidade, pois atentado contra bem jurídico de suma relevância na forma bruta e violenta. O acusado é primário, não há nos autos elementos que possa precisar a conduta social do acusado, bem como a sua personalidade. O motivo do crime é inerente ao próprio delito de homicídio qualificado, mediante paga, não devendo ser só pesado. Não há circunstâncias a serem consideradas, as consequências dos crimes lógica para os familiares da vítima, cujo comportamento não contribui para a prática de conduta criminosa. Por essa razão, estabeleço a pena de homicídio qualificado mediante paga em 12 anos, que é o mínimo, e 6 meses, quer dizer, uma insignificância, 6 meses acima em relação, talvez, à gravidade do crime, que é a que mais ele acentuou aqui. Diante do reconhecimento da causa de diminuição pelo Conselho de Sentença, 29, parágrafo 1º do CP, diminui em 1/3. O Conselho de Sentença que analisou essa questão, tendo em vista a intensidade, a gravidade de conduta, encontrando a pena de 8 anos e 4 meses, que torna definitiva ante a ausência de provas e circunstâncias que causem modificadoras de serem levadas a efeito. Estabeleço o regime inicialmente fechado, em razão do crime do artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal e 2º da própria Lei 11.646 de 2007. Destaque que o magistrado só aplicou a causa de diminuição como a concedeu em patamar máximo, 1/3, conforme dispõe o artigo 29, parágrafo 1º. Ele transcreve e, por fim, encerra
né, dizendo que a participação foi gravíssima e a pena de 12 anos para o crime de detenção. Fecho aspas. E assim a revisão é improcedente, porque embora seja permitida reanálise de pena quando trouxer benefício ao réu, no caso concreto não há elemento para fazer reajuste na sentença, seja por má aplicação em relação aos 3 estágios da fixação da dose penal, ou seja em relação aos percentuais utilizados. Os tribunais partes não permitem redução de pena já aplicada em patamares mínimos. Aí, nesse sentido, eu cito um julgado nosso, que, aliás, 2, um do desembargador Rondon, pela ação criminal, crimes previstos no artigo 157, parágrafo 2º, o pedido de redução de pena base não comporta guarida em razão de já terem sido fixados os patamares mínimos abstratamente previstos pelo próprio magistrado. Tribunal de Justiça, apelação criminal 110.733, desembargador Rondon, doutor Rondon, o tempo era juiz, né? Em 4/9/2012. Outra do desembargador José Luiz de Carvalho, no mesmo sentido. A veemência do conjunto probatório obsta a reformulação de sentença, inviabilizando a aplicação de atenuante genérico nos termos do VB 240, pelo qual a incidência de circunstâncias não pode reduzir pena abaixo do mínimo, sendo improcedente. Então, diante do exposto, não obstante a sustentação oral, eu julgo improcedente o pedido revisional. Desembargador Paulo da Cunha. Eu também fiz a revisão e cheguei a essa mesma conclusão, Excelência, porque o fato, o promotor concordou também com o pedido do 29, de menor importância, etc. Ele também concordaram, e eu não vejo como dizer que ele não foi bem defendido e etc. Isso é uma questão muito subjetiva, né? Quer dizer, então eu acompanho o voto de Vossa Excelência integralmente. Desembargador Juvenal está ausente. Desembargador Rui. Senhor presidente, senhor relator, a pena base ficou em 12 anos e 6 meses? Foi, ele aumentou 6 meses. Aí tirou 1/3 ficou em 8/4. Pela leitura do voto de Vossa Excelência, eu acompanho no que se refere que prejuízo à defesa poderia causar nulidade, não veio efetivamente demonstrado. Mas eu retiro o acréscimo de 6 meses da pena base, porque muito embora sendo ele policial, militar, pelo que compreendi, devesse ele ter por obrigação, evidentemente, funcional, a proteção de todos os bens jurídicos, dever, ele, violando esse dever, efetivamente ele teria uma culpabilidade, creio eu, acima do normal. Porém, não há justificativa na sentença. Pelas circunstâncias judiciais que Vossa Excelência fez a leitura, não se justifica absolutamente nada. Então eu excluo, porque aí não está no mínimo legal, eu excluo para trazer para 12 anos e aplicando 1/3, que é o máximo, ficaria para 8 anos redondo. Ficar só 8, tira os 4 meses, né? É nesse sentido que provejo, que julgo procedente parcialmente o pedido revisional. Desembargador Luiz Ferreira da Silva. Com todo o respeito a Vossa Excelência, eu vou votar com o desembargador Rui, e acrescentando que em caso aí dá no semiaberto, né? Até 8, né? Todas as qualificativas do 33.2. Desembargador Rui muda o regime também? De 4 a 8, né? Não está acima de 8, né? Teria que ser 8 em um dia, né? Então eu vou... O desembargador Rui muda o regime? Muda o regime, né? O desembargador Luiz Ferreira da Silva? Aí eu vou votar integralmente o desembargador Rui. Desembargador Alberto. Senhor presidente, apenas esclarecimento, as circunstâncias judiciais não foram devidamente fundamentadas para esse acréscimo de 6 meses? Vossa Excelência, na sentença, o juiz não fundamentou esse acréscimo? Não, eu li aqui. No meu ponto de vista, ele fundamentou, né? Um crime bárbaro desse aí, só 6 meses, eu achei que a culpabilidade aqui... Eu vou acompanhar Vossa Excelência. Acentuada. Eu acompanho Vossa Excelência. Acompanha. Desembargador Marco Machado. Não chegou ainda? Então tem que aguardar, porque talvez vai influir no resultado. Desembargador Pedro Sakamoto. Eu também acompanho o voto do segundo vogal, senhor presidente, mesmo porque se não há fundamentação para elevar a pena acima do mínimo, não vejo também como, né, persistir esse aumento de 6 meses. Portanto, eu comungo do mesmo entendimento do desembargador Rui Ramos e eu acompanho. Luiz, como é que ficou aqui? Ficou 3 a 3? Ficou?
Improcedente o senhor, o desembargador Paulo e o desembargador. Mas ele não assistiu nada. Mas também, o né? desembargador Marco não assistiu Só o se pedir relatório, vista, só né? der Porque vista senão para o ele. cara vai- Tudo bem? Então o processo vai com vista para... Tudo bem. Porque aí vai influir no resultado, né? Vou adiar o julgamento para que o desembargador Marco Machado se manifeste em razão do Eu empate. acho que se tivesse quórum. Correto? Correto? É isso, não? Correto? É isso, né? Hã? Se está com quórum, né? Presidente, pela ordem. Ou prevalece? Prevalece até. Suficiente. Eu concordo. Aí conclui. Aí, ó. Nome 6. Não tá? 3-3? Então, o desembargador Marco Machado consta aqui, mas eu não percebi que ele está ausente, né? Ah, bom. Então, não, é que empatou aqui o julgamento. Vossa Excelência pode pedir vista do processo, não tem condição. É uma revisão criminal que está empatada. E Vossa Excelência faz parte do caso. Então, eu adio o julgamento e o processo vai para Vossa Excelência. Na próxima sessão, vem o resultado. Empatou, favorece, quer dizer, inclusive a mesma ordeal. Mas favorece quando o quórum está... O quórum tá com, nós estamos com quórum de 6, velho. O quórum é mínimo. Eu consulto o desembargador Paulo, o desembargador Rui ou os outros. Eu entendo que aqui, no caso, se influi no resultado, tinha que colher o voto do outro. O quórum é suficiente para inaugurar a sessão, é suficiente para terminar. Não diz quórum qualificado aqui. Não, eu concordo com você, Paulo. Se tem quórum, você conclui o julgamento, né? É. Se tiver um quórum, conclui o julgamento. Conclui, então, concluído, fica julgado procedente a revisão com Parcialmente precedente, as ressalvas do segundo vogal. pelo resultado pelo empate e o resultado que mais beneficiou é o... Hã? Julgada parcialmente procedente nos termos do voto do segundo vogal. Então é essa a... Muito obrigado, Excelência. Boa tarde a todos. Desembargador, número 1, continuação do julgamento. Aquilo que o Número senhor 1, pediu né? para ouvir. Eu anuncio continuação do julgamento número 1. É um que também foi adiado para colher voto do desembargador Rui e do desembargador Pedro Sakamoto. O processo foi a eles para se manifestar. Conflito de jurisdição 116.646/2010 com marca de Rondonópolis. O citado juiz da segunda vara da comarca de Rondonópolis, o citado juiz da primeira vara da comarca de Rondonópolis. Foi da relatoria ainda do desembargador Gerson. Então, concedo a palavra ao desembargador Pedro Sakamoto. Egregia turma, cuida-se de conflito de competências suscitado pelo juiz da segunda vara criminal da comarca de Rondonópolis. Não, mas aí eu não votei ainda. Não, mas você votou depois dele. Mas vai estar na ordem Na aqui, ordem, né? depois dele? Ah, é? O desembargador Rui que vota primeiro? Não? Foi com vista. Aí ele depois Vossa Conflito de Excelência. competência suscitado pelo juiz da segunda vara criminal da comarca de Rondonópolis, na oportunidade judiciária pelo meritíssimo juiz Dr. Marcos Faleiros da Silva, que não concordou com o declínio da competência feito pelo juiz da primeira vara criminal em ação penal, onde se apurava homicídio culposo na direção de veículo automotor. A discussão limita-se na configuração ou não do dolo eventual na conduta praticada pelo réu. Todavia, o ínclito desembargador Paulo da Cunha levanta questão processual, sublinhando que existe equívoco no declínio da competência feito pelo juiz da primeira vara criminal, porquanto a denúncia imputada em desfavor do réu foi descrita sob a perspectiva de crime culposo e, ao final da instrução criminal, o Ministério Público, entendendo que havia perfectibilizado o delito sob viés de dolo eventual, requereu que fosse aplicado o Instituto do Emendatio Libelli. Não obstante, tal mecânica ofenderia o princípio da correlação, pois inexiste qualquer apontamento de dolo na inicial.
deveria ter sido aplicado o Instituto da Mutate Libelli com o aditamento da denúncia. De fato, a inicial aponta que no dia 26 de novembro de 2004, aproximadamente às 17h30, na Avenida Cuiabá, esquina com a Rua Rosa Bororo, nessa cidade de Rondonópolis, o denunciado na direção de veículo automotor, estando embriagado, ceifou culposamente a vida das vítimas, Pedro Ervino Paz de Ziora e Francisco de Oliveira, e ainda praticou lesão corporal culposa contra a vítima Alessandro Silva Paz de Ziora. Essa situação daria ensejo à aplicação do artigo 384 do Código de Processo Penal, conquanto haja no final da cota do parquet menção de que naquele momento aditava a denúncia, pretendia a aplicação da emendata libelli, havendo uma confusão dos institutos, mesclando-os de modo que a fórmula proposta se afaste dos regramentos processuais penais. Ademais, comum no posicionamento levantado pela divergência, quanto à não configuração do dolo eventual, sobretudo porque, como bem sublinhado, se assim fosse, o réu também estaria colocando sua vida em risco. Sobremodo delicada a situação, mas, de fato, o crime, sob a tônica de dolo eventual, deve ser visto de modo excepcional e não da forma que vemos hoje, onde existe banalização do Instituto com fins pedagógicos. Assim, sem maiores impulsionamentos, voto acompanhando a divergência inaugurada pelo excelentíssimo senhor desembargador Paulo da Cunha, subscrevendo seu voto na íntegra, julgando procedente este conflito de competência e declarando o juiz da primeira vara criminal como competente para o processamento da presente ação penal. É como voto, senhor presidente. Você está julgando procedente o conflito, né? Desembargador Rui. Senhor presidente, o que nós temos aqui é que iniciou a persecução penal no juízo singular, criminal lá de Rondonópolis, numa das varas, e uma vez instruído, no final, houve um pedido do Ministério Público no sentido de que fosse, na verdade, desclassificada de homicídio culposo para homicídio doloso. E o juiz acolhendo determinou que fosse feito o aditamento da denúncia, e foi feito um aditamento aos modos de uma mero emendácio libelli, né? Não de uma mutácio libelli. E não se produziu, não se permitiu, inclusive ao acusado, nenhum tipo de prova que o próprio 383 e 384 determinam que seja feito, CPP. E, não obstante, não houve insurgimento, pelo menos que consta dos autos não observei, não houve insurgimento da defesa. E encaminhou-se para a vara do júri, e o juiz da vara do júri, no momento em que, conhecendo por primeiro dos autos, primeiro momento, entendeu que não haveria nenhum traço, né, que pudesse ser observado e, enfim, né, acolhido para que pudesse se permitir a competência da vara do júri. Eu até penso que, quando realmente concluo assim, que quando nós temos essa possibilidade de encaminhar o júri pode o mais. Ele pode julgar tanto o doloso como poderia desclassificar em sequência para o crime culposo. Já a vara singular, o juízo singular não pode tratar o homicídio doloso. Eu penso que até realmente em certas situações, recomendável que se permaneça a vara do júri realmente, porque ela pode o mais, vamos dizer assim, para concluir. Mas encaminhado à vara do júri, o juiz suscitou o conflito porque entende que ele não se vincula, né? O juiz, primeiro, decidiu funcionalmente, no sentido de que não haveria a competência do juízo, tendo-se em vista que a competência da vara do júri, que o homicídio seria culposo, sem surgimento de ninguém. O juiz da vara do júri não se vinculando, quer dizer, um posicionamento doutrinário e um posicionamento jurisprudencial, e jurisprudencial permanece no STJ, no sentido que realmente ele pode suscitar, embora eu tenha, no meu modo de ver, tenha reservas contra esse pensamento, porque não é uma questão territorial de competência. A incompetência foi pelo sentido de tema de fundo, funcionalmente posto. O juiz decidiu dizendo que aquilo ali não tinha característica de homicídio culposo e sim doloso. E entendo eu, pelo menos eu particularmente, que o juiz deveria estar vinculado. Se as partes não recorressem,
e não suscitar uma reforma através de um pedido de uma situação de conflito. Mas isso no STJ ainda permanece, por não tão pacífico, mas permanece que é possível suscitar o conflito. E analisando esse conflito do que fiz aqui, o voto escrito, realmente não se trata de racha em via pública, em competição de via pública, nada. É que a pessoa, o que se extrai dos autos, exagerou na ingestão de substância de bebida alcoólica e num determinado cruzamento, em determinado momento, envolveu-se num acidente e, perdendo o controle do veículo, foi para cima de transeuntes, de pedestres que estavam ali. Não tem nenhum traço de dolo eventual nos autos. Então, para não se anular e para não se chegar a nenhum ponto que seria absolutamente improdutivo, eu prefiro acompanhar com a devida vênia do relator, acompanhar a divergência aberta pelo desembargador Paulo da Cunha. Voto aqui. Pela procedência, né? Isso. Procedência. E agora? Senhor presidente, em face dos esclarecimentos postos pelo desembargador Pedro e desembargador Rui, eu revejo o meu posicionamento para acompanhá-los, a divergência aberta. E resolveu o meu problema aqui também, que estava empatado. Então, por maioria, julgado procedente o conflito, nos termos do voto do vogal, do sexto vogal. Foi o desembargador Paulo que abriu a divergência, né? Foi? A competência é do suscitado. Do juiz que... Não, ao contrário. Do júri? Mas é o suscitado a competência aqui. Vai para o suscitado. É procedente. Procedente vai para o suscitado. O crime foi assim, né? O desembargador Rui falou ali, ó, o juiz chegou, achou o cara do júri e mandou. Aí o outro falou, não, tá certo. Pois é, mas ele vai... Tá, o suscitante é o da segunda. E o suscitado é o primeiro. Vai para o suscitante, né? Tá certo. Vai para o suscitante. Está correto. É procedente o conflito. Está correto. Vai julgar o suscitante. Procedente, segunda vara. Julgou procedente é o suscitante. Da segunda vara, ou da segunda que suscitou. A segunda que suscitou. Ele que vai julgar. Foi julgado procedente? Julgou procedente. Mas quem suscita, mas eu estou voando então aqui. Ele suscitou para que fosse para a primeira. Não foi julgado procedente. E então, a primeira vara do júri? Não é assim não. Não é desse jeito não. Então eu estou fazendo inversão. Está fazendo a inversão. Você está fazendo a inversão. Fazendo a inversão. Porque se eu digo, eu não sou o competente é o outro, vai para ele. Suscitante que está com a... Vai para ele. Ele vai segunda vara. Não é conflito negativo, não. Então, agora, o 2. 2 da pauta, continuação do julgamento. Bom, competente o juiz da vara, do juiz singular. Tiro da segunda vara. Põe aí para não dar problema. Então, o outro segundo. 2. Revisão criminal 55.538/2012, Alto Taquari, requerente José Aparecido Vieira, doutor Irã Negrão Ferreira, relator desembargador Alberto Ferreira Souza. Está com a palavra, excelência. Do 2. Pedido de vista desembargador Paulo da Cunha. Isso. É a questão, eu fiz um voto aqui, é a questão de aplicar ou não o perdão judicial. E eu, com todo o respeito do voto do doutor Alberto, eu estou aplicando o... Aquele negócio dos meninos da piscina, né? Eu estou aplicando, sim, o perdão judicial. Então, mas mesmo assim vai ficar. Aqui ficou. O desembargador Rui aguarda. Tá. É o pessoal da piscina. O rapaz que tinha uma represa e o afilhado dele veio. E o afilhado dele veio brincar e morreu na represa.
Senhor presidente, eu também vou rever meu voto nesse caso. Desembargador Pedro, vai rever? Vou rever meu voto e eu vou acompanhar a divergência, porque realmente é um caso. Eu estou lembrado que o Você menino lembra, foi, né? foi na represa brincar, né? O afilhado e o outro. Acabou, ele morreu lá na represa. exatamente. O juiz pegou acabou e morrendo afogado. Ele foi enquanto denunciado. ele estava na casa, né? Que foi. Realmente eu vou rever meu posicionamento e eu vou acompanhar a divergência nesse caso. Desembargador Pedro, então, julga procedente. Vereador Nelas, eu estou pedindo vista dos autos, viu? Porque eu não. Então, o julgamento adiado em razão do pedido de vista do... Você lembra, você estava junto... Não apareceu meu nome aqui? Por quê? Por que o desembargador... Está faltando mesmo aqui, alguma coisa aconteceu. Vossa Excelência estava presente no dia. Então eu consulto. Vossa Excelência tem condição de votar? Pediu vista? Não, eu apliquei o perdão judicial. Eu abri a divergência aplicando. Ele abriu a divergência, eu pedi vista. E aplicou. E apliquei também acompanhando. O desembargador Pedro voltou atrás e está aplicando também. Aguardar? Vou aguardar para inclusive. Isso. Então, julgamento adiado. Julgamento adiado em razão. Isso. Marco. Olha, sempre foi. Só se mudou recente. E eu estou insistindo, porque se o juiz disse, olha, não sou eu, vai para o primeiro. Vamos conferir. Confirma aí. Vara do júri de Rondonópolis. É porque o Marcos ele suscitou e nós estamos mandando um suscitante. Se bem que eu fiz questão que era do juiz singular aqui. Né? Já para. Desembargador Marcos, o juiz do tribunal do júri falou: eu não sou competente, suscito o conflito. Mas Excelência não foi ele que suscitou. Foi ele sim. Mas a segunda vara, então, é do júri também. Não era. O júri era o primeiro. Então, foi ele que suscitou. Não, mas está parecendo ele Então, Paulo, mas aí se nós acolhemos, o conflito é procedente. Mas para mandar o outro. Para mandar para o outro. Para o outro, então. E nós estamos mandando para o suscitante. Então nós temos que mandar para o suscitado. O suscitante consta aqui como segunda vara. Na planilha. Ele tem razão, o desembargador Marco. Quem suscitou foi do tribunal do júri. Então, e nós estamos dizendo que é procedente para que o processo vá para o suscitado. Mas então está errado aqui, Excelência. Então pode ser que esteja errado aqui, então. Então nós temos que julgar. Mas no meu voto eu estou determinando que mande para a vara do juiz singular. Então resolve o problema. É a segunda. Eu acho que aqui está errado. Cronograma aí. Eu acho que o que está errado é a coisa aqui, não é? O desembargador pela improcedência, Alberto pela improcedência. Acho que está o resultado aqui que está errado. Nós é que estamos julgando. O resultado aqui que está errado. Ó. Nós julgamos procedente. Está certo. Ele está falando do conflito, desembargador. Pois é, do conflito, eu já mudei aqui. Suscitantes. Juiz da segunda vara. Está dizendo que é o juiz da segunda que suscitou. Se julgou. Que é. Não parecer. E se nós dissermos que é improcedente, se nós dissermos que é improcedente, é ele que fica competente. Aí tem que julgar. Tem que julgar procedente e mandar para o suscitado. Dá o contrário? Não, sempre foi. Agora se mudou, se mudou. Não conseguiram entrar aí? Desembargador, a primeira realmente é o tribunal de júri. Bom, esse aqui está adiado. O desembargador Rui pediu vista e o desembargador Luiz aguarda e deve ser incluído na pauta. Aguardar e ela vai verificar. A primeira é. Por que ele não está fora? A primeira é crime de trânsito, né? Pelo menos no parecer que ele falou aqui. A primeira é de crime de trânsito. E a segunda. A primeira é o júri, acabou de julgar. Ele está falando aqui. Ué, mas aqui, ó. Crime de trânsito. A competência para apurar os presidentes autos continua sendo o juiz da primeira vara criminal, eis que a mesma é especializada para julgar processo de crime de trânsito. A primeira. Só a segunda. Então está certo. Então está certo. Aí nosso julgamento está certo. Se a primeira não é do júri, está certo. Vou verificar já. Não, se o seu parecer diz isso aí, já não mudou então. Ela se viu ontem.
Ela está olhando, não viu? Não, aqui não tem, não. Não, tô olhando o parecer que eu fiz. Historicamente, meu pai foi juiz há anos e anos do primeiro Ele telefonou lá. Ele ligou lá. É. Bom, vamos para frente que ele está com. Ele tá. Ligou, desembargador. O servidor ligou lá para ele. Então vai para o monocrático. Já botei, já está assim, juiz monocrático. Competência do juiz. Registrei a segunda. É a segunda. Então aqui está certo, a segunda. Segundo o relatório que eu vi do Gerson ali, quem suscitou foi a segunda. Que é, A segunda vaga. que é do júri. Eu não sei se é do júri. É do júri. Eu não sei se é do júri ou não. Aqui pelo É, o Até meu suscitante, voto já sumiu, fui lá ver meu voto, já não está mais assim. o suscitante é a segunda vara, o juiz da segunda vara. O suscitado Que é do o juiz júri. da primeira. Mas você está falando que o da primeira é competente delito de trânsito. Aí. Então o outro tem que ser do júri. No parecer dele fala. Bom, esse último você já registrou? Pedido de vista diária. Esse aqui é o terceiro. Bom, enquanto suscita lá, nós vamos continuar. Não, esse aqui já. O 3 da pauta. Mandato de segurança 153.401 Vera, Marca de Vera. Juiz de direito da Vara da Comarca de Vera e litisconsorte Rodrigo Dias Militão, que não é parente do Luiz Militão, que morreu ali de acidente, né? Embargador Pedro Sakamoto. Igreja Turma. Tem vários? Acho que só tem dois. Só dois? Acho que só tem dois. Vamos. Ok, põe aí. Esse caso é aqueles casos que indefere pedido de diligência visando a juntada de antecedentes criminais do réu. Então vou O anunciar juiz também indeferiu e está sendo impetrado esse mandado de segurança e eu estou denegando a ordem. o parecer é pela... Pela denegação também. Também? Então é por unanimidade. Eu anuncio também o 10 da pauta, que é o mandato de segurança 156.019 de 2012, com marca de Vera também, e do desembargador Luiz Ferreira da Silva. Então, ambos ficam julgados por unanimidade de denegar a ordem. Desembargador Luiz, o senhor está julgado já. Denegar a ordem, por unanimidade. Né? 6 da pauta complementar. Embargos infringentes de nulidade, 135.698 de 2012, na apelação 26.670, com marca de Cáceres. Embargante Eurídice Costa Souza Júnior, doutor Daniela Vilas Boas Biancardini, Daniel Ramon da Silva, a mesma Daniela, e embargado do Ministério Público, embargador Paulo da Cunha. Está com a palavra, excelência. Quem que é, excelência? O 6 da pauta. O De Cáceres. Como que ele chama? Cáceres. Daniel. Eurídice Daniel. Daniela Eurídice Tá. Costa Souza, Daniela advogado. Tá. Cuida-se de embargos infringentes opostos pela Defensoria Pública em favor de Eurídice São dois. e Daniel contra acordo proferido pela segunda Câmara Criminal desta Corte, que por maioria dos votos, vencido o ilustre revisor, desembargador Pedro Sakamoto, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa dos embargantes, para então manter incólume a reprimenda imposta a eles na sentença vergastada. Não se conformando com o resultado, os embargantes pretendem demonstrar a prevalência do voto vencido, proferido pelo douto revisor, no qual o mesmo redimensionava a pena. Nas contrarrazões, a douta Procuradoria manifestou-se pelo provimento dos presentes embargos infringentes. É o relatório. Mantido, excelência. Mantido, bastante continua com. Eu, de acordo com o parecer, eu estou, diante do exposto, dou provimento aos embargos infringentes, opostos por Eurídice e Daniel, para que então o voto vencido proferido pelo douto revisor, desembargador Pedro Sakamoto, prevaleça. É assim que eu estou votando. Você está dando procedência? Pela improcedência do conflito, né? Cai 2 meses da prisão. Embargador Rui. Prisão. Eu estou de acordo, vai para o mínimo. É embargo, não sei. 6 meses vai para 5 Embargador Luiz Ferreira da Silva. Embargador Alberto. Tenho a minha posição. Mantém? Então, Vossa Excelência, a divergência, né? Embargador Marco Machado. Embargador Pedro Sakamoto. 698. De acordo. Também estou de acordo com o relator, desembargador Juvenal Zeno, então por É o unanimidade número negado. 6 da pauta. Negou o provimento, isso, né? Hã? Negou o provimento. Não, dei provimento. Aliás, deu o provimento, Provi. os termos do voto do relator. Os 8 da pauta Pequeno, é cansei de
Revisão queimar criminal, sabugo, amarrar no 129.253 milhões, pescoço com larga de de água cachorro, boa. fazer essa tosse, acho que eu vou ter Requerente que fazer José o Jorge da Silva Filho. Dr. Fábio César Guimarães Neto. Desembargador Paulo da Cunha, o relator. É o Revisão 8? criminal, é o número 8 da pauta. 8 ou 7? Aliás, número 7. 7, né? Porque o 8 está... Qual que é o nome? O que está número 8? Da parte de água boa, é o José Jorge da Silva Filho? Aqui, ó, está o número 8. José Jorge, né? Peraí. Deixa eu ver aqui. É o 7. É esse, então é esse. É o do jurista. Português. José Jorge da Silva Filho, condenado pela prática do crime de homicídio qualificado. A pena de 13 anos e 3 meses de reclusão em regime inicial fechado, de próprio punho, requereu o pedido de revisão criminal, almejando a exclusão de sua condenação, pois no seu intelecto agiu em legítima defesa. Determinado o envio dos autos à Defensoria Pública de segunda instância, para que o pedido do requerente fosse devidamente instruído, o nobre defensor público, Dr. Fábio César Guimarães Neto, respondeu a este tribunal dizendo que aquela procuradoria entendia ser improcedente o pedido revisional, em face da ausência de pressupostos necessários para a sua confecção. Além disso, consignou o ilustre defensor, aspas, no caso em comento, o rol taxativo firmado no artigo 621 não alberga qualquer possibilidade para atacar a sentença proferida, porquanto não existir provas indicativas de sua inocência ou circunstância autorizadora de eventual diminuição da pena aplicada. O conjunto probatório construído na fase instrutória é premiado pela licitude. Não se forjou falsidades, a sentença não contrariou o expresso texto de lei ou as claras evidências da participação do requerente nos tipos citados na respeitável sentença condenatória. Foi juntado a este pedido cópia da ação penal originária, 23 de 2010. Encaminhado feito à douta Procuradoria-Geral de Justiça, essa se manifestou pela procedência do pedido revisional, a fim de que o acordo confirmatório da condenação fosse rescindido para que então mesmo seja submetido a novo julgamento pelo tribunal do júri. Levou 13 anos. Outro sim, asseverou o nobre parecista, que a indevida negativa por parte do defensor público em prestar assistência jurídica ao requerente, como tem ocorrido diversas vezes, não opta o julgamento da revisão criminal, fecha aspas. É o relatório. Mantido parecer escrito. Mantido? Então, Vossa Excelência continua com a palavra. Conforme relatado, cuida-se de pedido de revisão requerido pelo próprio punho. Puxa, pelo próprio punho. Contra a Defensoria Pública. Condenado por homicídio qualificado a pena de 13 anos e 3 meses de reclusão em regime inicial fechado. Em prol de sua absolvição, o requerente afirma ter esfaqueado a vítima em legítima defesa e ressalta que sua condenação foi baseada em depoimentos falsos de uma testemunha que teria intenção de lhe prejudicar. Pois bem, em que pese a douta Procuradoria-Geral tenha opinado pela procedência do pedido revisional, sob o argumento de que a condenação do revisionando cedeu e contrariamente às provas dos autos, verifico que o presente pedido de revisão deve ser julgado improcedente. Primeiro, porque não surgiram provas novas acerca da inocência do condenado, como exige o inciso 3 do 621. Segundo, pelo fato de que a condenação proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Porto Alegre do Norte, já confirmada por este tribunal, não é contrária aos elementos probantes jungidos a esse feito. Inicialmente, é imperioso registrar que a revisão criminal é ação penal originária de segundo grau, de caráter constitutivo e complementar, que pode ser pedida pelo réu a qualquer tempo, com a finalidade de corrigir erros de fato ou de direito ocorridos em absolutórias impróprias ou condenatórias, transitadas em julgado, se a sentença for contrária ao texto expresso da lei, oposta à evidência dos autos ou afundada em provas cabalmente falsas. Ou ainda quando se descobrirem novas provas de inocência ou de circunstância que determinem ou autorizem a diminuição da reprimenda. Por violar a intangibilidade e autoridade da coisa julgada, a revisão criminal só pode ser admitida quando compreendida rigorosamente nas hipóteses taxativas alistadas no artigo 621 do CPP. Assim, na revisão criminal, inverte-se o ônus da prova, cabendo então ao peticionário comprovar suas alegações e demonstrar sua inocência e os elementos que desfaçam o fundamento da condenação atacada. Em que pese o requerente não tenha instruído devidamente seu pedido, a Defensoria Pública juntou aos autos cópia da ação penal originária, em que cedeu à condenação do mesmo, o que propiciou a esse relator uma análise ampla do material fático probatório para que então se chegue a uma conclusão sobre a presente revisão.
Observa-se que, no caso dos autos, José Jorge da Silva Filho foi condenado pelo júri popular da comarca de Porto Alegre do Norte a pena de 13 anos e 3 meses de reclusão em regime inicial fechado por ter praticado o crime de homicídio qualificado contra a vítima Maurélio Dias da Silva. Infere-se deste processado que no dia 16/10, por volta das 20 horas, no município de Confresa, dentro do bar da Cristina, José Jorge da Silva Filho teria esfaqueado a vítima Maurélio, após ter presenciado o mesmo conversando com a sua namorada, dona do bar. Em sua defesa, o acusado afirma ter agido em legítima defesa e que apenas tentou separar a vítima, Maurélio, de uma briga com um terceiro, momento no qual teria sido golpeado nas costas por Maurélio, entrando em luta corporal com o mesmo, tomado a faca de suas mãos e perfurado sua barriga. Já a testemunha José Carlos do Carmo, pernambucano, afirmou que estava no bar e não presenciou nenhuma briga naquele dia. Disse ter visto a vítima Maurélio conversando e bebendo com Cristina, namorada do acusado, no balcão do estabelecimento. Que então José Jorge teria chegado e já tirado a faca da cintura, instante em que ele, testemunha, saiu correndo do bar e logo ouviu um grito, que de longe viu a vítima caída com as mãos na barriga. A testemunha Antônio Arimateia de Sá, que morava nos fundos do bar da Cristina, contou que estava na cozinha do bar e quando de lá saiu, presenciou a vítima e o acusado em luta corporal na disputa de uma faca, que até tentou separá-los, mas foi empurrado. Então se retirou do local e quando voltou a vítima já estava caída no chão. Não sabendo informar, seu acusado foi esfaqueado nas costas no momento da briga. Tem-se ainda o depoimento de Maria Auxiliadora de Castro, conhecida como Cristina, proprietária do bar e companheira do acusado Jorge, a qual no plenário do júri relatou que estava na cozinha do seu estabelecimento comercial quando escutou barulhos e gritos, que correu para ver o que tinha acontecido e viu que a vítima já estava caída e o acusado em pé. Em relação às facadas nas costas do acusado, afirma não ter notado que Jorge estava ferido, pois ela estava embriagada naquele dia. O investigador de polícia civil, Ander da Silva Mendonça, também prestou declarações sobre o fato, tendo na sessão do julgamento do júri afirmado que no momento da prisão do acusado em Porto Alegre, o acusado José Jorge teria confessado a prática do delito e relatado que o motivo do crime seria pinga, entre aspas. As folhas 86 e 88, consta o laudo necroscópico da vítima Aurélio Dias da Silva, no qual se atesta que a sua morte se deu por choque hipovolêmico, hemorragia interna, causada por ferimento de arma branca, faca. Além disso, o médico legista atestou a existência de 3 lesões no braço direito da vítima, consistentes em marcas de arcada dentária, mordidas. No laudo também de lesões corporais, realizado no acusado José Jorge, está atestada a existência de 3 lesões provocadas por arma branca. Diante dos elementos probantes constantes nos autos expostos nesse voto, observa-se que foi apresentada aos jurados no momento do julgamento diversas provas sobre as versões apresentadas pela defesa e pela acusação, tendo os julgadores leigos certamente optado pela versão que mais lhes convenceu. Registro puro importante que, embora os elementos probantes indiquem ter havido uma luta corporal entre acusado e vítima, esses não comprovaram que o primeiro ataque tenha partido da vítima. Ou seja, não restou comprovado que José Jorge a esfaqueou porque houve uma injusta provocação da mesma, evidenciando assim uma legítima defesa. Haver-se que a excludente da ilicitude da legítima defesa só poderá ser recolhida quando naqueles requisitos do 25. Em caso, não se comprovou que a facada ferida no abdômen da vítima pelo acusado tenha sido uma reação desse a uma injusta agressão daquela, motivo pelo qual resta impossibilitado o acolhimento da legítima defesa. Salienta demais que esse tribunal já analisou a situação do acusado na apelação criminal 3114 de 2011, em que a defesa pleiteava a anulação do julgamento perante o júri popular por entender que a decisão dos jurados era contrária às provas dos autos. O referido recurso foi então julgado pela Terceira Câmara Criminal em 24 de 8 de 2011, tendo sido por maioria negado provimento ao recurso para manter a condenação. E com essas achegas aqui, eu estou julgando improcedente a presente revisão criminal. Desembargador Rui. Presidente, contra a evidência dos autos, como está no Código de Processo Penal, não autoriza a absolvição sob o fundamento de insuficiência ou precariedade das provas, né? Nós temos o trânsito em julgado, tem o prestígio à coisa julgada, ao caso julgado, de modo que também estou julgando improcedente o pedido revisional. Desembargador Luiz. Desembargador Alberto. De acordo. Desembargador Marco Machado. Banho.
Desembargador Pedro Sakamoto. De acordo? Eu também estou de acordo, embora o parecer do Ministério Público tenha analisado essas provas aí, diz que elas são contrárias, mas há realmente o conflito, o desembargador Paulo demonstrou. Ele não acredita. Por unanimidade, julgar improcedente o pedido revisional, nos termos do voto do relator. Mandado de segurança 130.040, é o 9 da pauta. Impetrante Rogério Silva Murim. Dr. Valdir Caldas Rodrigues, paciente, excelentíssimo senhor secretário de Justiça e Direitos Humanos. Desembargador Alberto, está com a palavra. 13, é o 9 da pauta. A hipótese está essa segurança buscando seja declarado o direito líquido e certo da esposa do impetrante, do impetrante, reeducando, que teve sua carteira de visita apreendida por agentes prisionais, porque, de acordo com a portaria número 05/2006 da Secretaria de Justiça e Segurança Pública, seu artigo 4º diz que não será permitido o acesso de visitantes quando este praticar ato tipificado como crime doloso, passível de pena rescistiva de liberdade. A hipótese está... na hipótese, a esposa, ela está a responder por uma ação penal por crime de homicídio. Não foi condenada. O secretário prendeu a carteira dela. Os agentes prisionais apreenderam e o secretário ratificou o ato da autoridade lá, do diretor do presídio. A liminar foi indeferido, o parecer é pela concessão. Mantido? Mantido. Estou concedendo, senhor presidente. A antinomia eu tenho visto isso aí. De vez em quando, mulher de preso reclama pra gente aí. Prende carteira, não aceita. Eles fazem misérias. Antinomia jurídica aparente, o critério que resolve é o hierárquico. A lei de execução penal, artigo 41, prevalece sobre a portaria. As fontes de produção são distintas. Não pode. E prender documento, não tem jeito. Embargador Marco? De acordo. Embargador Pedro Sakamoto? De acordo. Também estou de pleno acordo. Embargador Paulo da Cunha? Embargador Rui? De acordo. Embargador Luiz? Por unanimidade, conceder a ordem nos termos do voto do relator. O 11, conflito de jurisdição 155.054/2012 com marca da capital. Juiz de direito da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e o juiz de direito da 6ª Vara com marca da capital, desembargador Pedro Sakamoto. Isso aqui já tem decisão. Negócio do júri, não é? Egrégia turma, conflito de competência suscitado pelo juiz da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher, suscitado o juiz da 6ª Vara Criminal da comarca da capital. Aqui a questão é que iniciou na 6ª Vara Criminal da capital esse feito iniciou na 6ª Vara Criminal da comarca da capital. Contudo, ao manusear os autos, a meritíssima juíza verificou que os fatos mencionados na inicial acusatória já havia sido objeto de outra denúncia que na oportunidade foram ofertadas na 2ª Especializada de Violência contra a Mulher, onde foi imputado 2 delitos em desfavor de Daniel Dino de Souza Cardoso. Primeiro, estupro de vulnerável, tendo como vítima Luiz Otávio de Moraes Saldanha e a mãe dele, Ana Luísa de Moraes. Ocorre que naquela oportunidade o juiz da Vara Especializada de Violência Doméstica entendeu que não havia justa causa para receber a denúncia com relação ao crime de estupro de vulnerável, que é a vítima Luiz Otávio. Ao que refutou esse ponto da exordial acusatória,
determinando a instauração de inquérito policial para melhor investigar os fatos. E assim foi feito. Na primeira oportunidade que, então, a doutora Suzana Guimarães Ribeiro, que é a titular da 6ª Vara Criminal, manifestou nos autos, declinou a competência para julgar os presentes com os seguintes argumentos: que, em consulta ao sistema Apolo, verifica que, de fato, foi instaurado os autos número tal, junto à 2ª especialidade de violência doméstica, para apurar a prática dos delitos de lesão corporal e estupro, praticado pelo réu deste feito contra a vítima Ana Luísa de Moraes Souza, genitor do ofendido Luiz Otávio. Verifica que o delito descrito nesse auto é semelhante àquele praticado contra a vítima Ana Luísa no feito que tramita perante a vara especializada, possuindo o mesmo réu e tendo os fatos ocorridos no mesmo local e na mesma época, podendo a apuração de um auxiliar na elucidação do outro. Entendo haver conexão entre os fatos descritos nesses autos e aqueles que deram origem à denúncia junto à vara especializada da violência doméstica, sendo necessária essa tramitação conjunta para evitar decisões contraditórias. E com esse argumento, então, remeteu para a vara especializada da 2ª especializada de violência doméstica. E aí o juiz, então, da 2ª vara, a suscitante, né, que é da 2ª vara da violência doméstica, diz que não tem nenhuma correlação, não tem nenhuma... sublinho que nós somos postos como paradigma atrativo em trâmite em seu juízo, enquanto em fase avançada, com instrução concluída, não havendo, portanto, razão para a declinação. Ademais, alega que a delimitação judicial instrumentalizada pela Lei Federal 11.340 prestigia a mulher como vítima, e o que não ocorre nos autos, porque a vítima é um garoto. Em homenagem ao princípio da economicidade processual, foi dado vista ao Procurador-Geral, que manifestou no sentido de serem acolhidos para reconhecer a competência da 6ª Vara Criminal para processar os presentes autos. É o relatório. Mantido? Mantido, pode ser. E nessa mesma linha, eu estou julgando exatamente competente, julgando competente a 6ª Vara Criminal, acolhendo o conflito, né? E declarando, então, o juiz da 6ª Vara Criminal para processar e julgar a presente ação. É como voto, senhor presidente. Eu sou o seguinte, estou de pleno acordo para julgar procedente e mandar para a 6ª Vara, né? Embargador Paulo da Cunha. Está de acordo. Embargador Rui. Senhor Pedro, a questão do encaminhamento dos autos do processo para a vara especializada da violência doméstica e familiar foi a questão de conexão entre os fatos. Exatamente. E conexão, Vossa Excelência entende que não há conexão, não há conexão, não há absolutamente nada. Aqui já o juiz está dizendo, olha, já deu para julgar já. Vai voltar para trás agora. Isso aí. Não, mas não há conexão. Vossa Excelência entendeu, né? Entendi. Então estou de acordo. Não tem conexão. Onde que ela achou esse 129 aí? Hein, Alberto? Tem o 129? É só negativo, positivo não tem, né? Embargador Luiz. Embargador Alberto. De acordo, senhor. Embargador Marcos. Também de acordo. Por unanimidade, julgado procedente o conflito, determinando a competência para o juiz da 6ª Vara, nos termos do voto do relator. Embargos infringentes, é o 12 da pauta. Ah, bom. Excepcionalmente. 40.564 com marca de Rondonópolis. Oposto na operação Então, 46.230 com marca de Rondonópolis. Embargante Lorival Silva Lousa. Doutor Cid de Campos Borges Filho, defensor público. Embargado Ministério Público, desembargador Luiz. Há brigas. Lorival Silva de Souza, não é Lousa. Estou confundindo com outro Lorival. Está com a palavra, excelência. É o 12. Obrigado. Embargos infringentes opostos por Lorival Silva Souza, em face do acordo tratado pela 2ª Vara Criminal de Sodalício, a maioria de votos negou o provimento do recurso de operação criminal número tal, mantendo inalterada a sentença do juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que condenou a pena de 2 anos de reclusão regime inicial fechado e 200 dias multas
pela prática do crime do artigo 33, caput da Lei Antidrogas. Conformado o embargante, forte nos argumentos lançados a folhas e folhas, postula a prevalência do voto vencido da lavra do relator desembargador Teomar de Oliveira, que deu parcial provimento ao recurso de apelação, aspas, para proceder-se à substituição da pena privativa de liberdade por 2 restritivas de direito, a ser estabelecida pelo digno juiz das execuções penais nos termos do artigo 147 seguintes da Lei de Execução Penal, fecha aspas. Contra razões da procuradora Eliana Cícero do Maranhão, manifesta pelo desprovimento dessa resignação. Mas eu usei sabugo muito. Na instância revisora, o procurador de Justiça José Medeiros, que nos honra com sua presença nessa tarde, opinou pelo provimento dos embargos. Mantido o parecer. Eu estou provendo os embargos, porque depois que foi declarada a inconstitucionalidade da lei, né? Não tem é possível, né? Estou vendo aqui pelo relato. Então, estou. Desembargador Alberto. Fica bem difícil, né? Desembargador Marcos. Só uma indagação. O Ministério Público, ele retifica o parecer anterior? E quem que assina? Pela procedência. Eu. Você está retificando? Retifiquei o anterior que tinha. Hã? Foi emitido o parecer, veio pra Tá, mas cá. aí Depois agora voltou. você está pedindo pelo provimento. Tá. Acompanha o doutor relator. Desembargador Pedro. De acordo com o relator. Também estou de acordo. Desembargador Paulo da Cunha. Desembargador Rui Ramos. Por unanimidade, julgado procedentes os embargos nos termos de voto do relator. 13 da pauta é os embargos infringentes de nulidade 114.246/2012 com marca de pedra preta, na apelação de Pedra Preta, número 69.903/2011. Embargante Nelson Dias de Moraes, doutor Wilson Lopes, embargado do Ministério Público, desembargador Luiz Ferreira da Silva, está com a palavra. Nelson Dias de Moraes manejou outros embargos infringentes, em face do acordo também da segunda vara criminal, com maioria de votos, deu provimento do recurso de apelação que visava reformar a sentença prolatada pelo juiz da vara única da comarca Pedra Preta, para absolvê-lo da imputação do crime do artigo 1º, 2 do Decreto-Lei 267, a pena de 3 anos de reclusão em regime aberto, por entender que não ficou comprovado nos autos que ele teria se utilizado indevidamente de verbas públicas na realização de promoção pessoal durante a sua gestão como prefeito daquele município. Nas razões apresentadas, o embargante postula a prevalência do voto vencido do revisor, desembargador Pedro Sakamoto, que deu provimento ao apelo absolvendo, sustentando e abando sua tese, a ausência de prova suficiente para manter a sua condenação. Ou, caso não seja esse o entendimento desta turma de câmaras, que seja absolvido com fundamento nos incisos 3, 4 ou 6 do dispositivo legal citado neste parágrafo. Em resposta ao recurso, o procurador José de Medeiros manifesta pelo desprovimento dos presentes embargos. Mantido? Mantido, excelência. Está mantido o parecer. Mantido o parecer, eu estou negando provimento para que seja mantido o voto exonerado do governador Alberto Ferreira de Souza com a seguinte emenda: embargos infringentes opostos aos autos da operação criminal, peculato, artigo 1º, inciso 2 do Decreto-Lei 201/67, utilização de verba pública visando a promoção pessoal, acordo que manteve a condenação prolatada na instância de piso, resignação defensiva, visando a prevalência do voto vencido que absolveu o embargante por ausência de prova suficiente, descabimento, existência nos autos de provas incontestáveis, de materialidade e de autoria, elementos probatórios incontestáveis, Já está solucionado. documentos e depoimentos testemunhais, confirmação do voto condutor, mantendo o ético condenatório. Demonstrado nos autos a existência de prova suficiente de materialidade de autoria do embargante no cometimento do delito que foi imputado na denúncia, deve ser mantida a condenação e o ponto de desprovimento dos embargos infringentes interpostos, visando a prevalência do voto vencido. É como voto, senhor presidente. Diga o crime. Que crime que era? Peculato. Peculato? Ele foi condenado, ele usou o material da prefeitura, mudou o logotipo, logomarca, e aí... Desembargador Alberto. Eu acompanho o relator, aliás, sou revisor, proferi o voto na apelação e acompanho o... Desembargador Marco Machado. De acordo com o relator. Desembargador Pedro Sakamoto. Eu vou manter o meu posicionamento e eu ouso divergir do voto do relator. Portanto, Vossa Excelência está negando o provimento, né? E eu dou o provimento.
certo, manter a coerência. Exatamente. O que aconteceu lá, Pedro? Você que fez o voto divergente. Ele usou, na campanha, ele teria usado, ele criou um logotipo. E ele pegou esse logotipo e inseriu em determinadas papel timbrado da prefeitura e etc. É isso que aconteceu. Eu não vi onde que está o peculato aí. Peculato é desvio de verba pública, não é isso? Não, tudo bem. O papel foi da municipalidade. Pagou os empréstimos com dinheiro da prefeitura. Ele tinha um logotipo dele, sei lá, vamos dizer um coração. Não sei, eu não me lembro do logotipo. Então, um coraçãozinho. O embargante sustenta a ausência de prova de uso de verbas públicas para a realização de promoção social. Todavia, recebe Cristalino dos Altos que o sentenciado fez constar em diversas obras, papéis e documentos da Prefeitura de Pedra Preta o símbolo do coração acompanhado da frase, aspas, avançar com você, Coração. fecha aspas, personalizando a sua administração em desacordo com o artigo 1º, 2 do Decreto-Lei 20167, ressaltando que tal assertória vem respaldada, inclusive, nos depoimentos das testemunhas da defesa. eu vou... Eu também vou usar o coração. Eu vou usar o coração aqui, porque desvio de verba pública tem outra forma, não é? De receber isso aí e tal. Não chega a ser crime. Aqui, ó, o cara É muito, há uma linha tênue entre o dolo e às vezes o cara nem sabia que era isso. Então, eu vou votar com o coração, acompanha a divergência, aberto pelo desembargador Pedro. Desembargador Paulo da Cunha. Aí eu vou pedir vista. Desembargador Rui. Presidente, com a vênia da divergência e do desembargador Paulo da Cunha pediu vista, eu vou acompanhar o Já relator. improvê? Eu vou acompanhar o relator. Então, o julgamento adiado em razão do pedido de vista do desembargador Paulo da Cunha. Porque por causa do... Por isso que o turbo. Por causa do... Escalope? Escalope, o que você está moendo aqui? Mas tem segurança. Então, mas ele acho que também não sabe, não sei se ele não sabia, não sei o que também não pôde comunicar com ele por causa do plano elétrico. A torre não pôde comunicar com ele. Oi? Suspenda a ação por um minuto, Ah, tá. Não, mas eu pedi vista. É uma consulta técnica. Mas dá para aparecer certinho. Para o 14 da pauta, embargos infringindo unidade 1229-213, com marca de Lucas do Rio Verde. Opostos na apelação 114.827-2011, com marca de Lucas do Rio Verde. Embargante Edelcio Teixeira de Moraes. Advogado Dr. Maico Alain Fraga Vendusco. Ele é defensor público. Embargado Ministério Público. Relator, desembargador Paulo da Cunha, está com a palavra. É o embargos infringentes ou revisão criminal? É o embargos infringente, o 14. É o Edelcio, né? Edelcio Teixeira de Moraes. Olha aqui, ó, eu vou... Ah, bom, vou ler o relatório que já... Trata-se de embargos infringentes oposto por Edelson Teixeira de Moraes contra o venerado da Corte, prolatado nos autos da apelação criminal, que por maioria de votos de ofício redimensionou a pena de 1 ano e 4 meses de reclusão em regime semiaberto ao pagamento de 14 dias pela prática do crime previsto no 155 do Código Penal. Apoiado no respeitável voto do eminente desembargador Rondon Bacil Dover Filho, revisor vencido, que divergiu dos ilustres relator e vogal, requer a absolvição por atipicidade de conduta em face do princípio da insignificância. A Procuradoria opinou pelo improvimento dos embargos. É o relatório. Mantido. Vossa Excelência está negando provimento, não? Estou sim. Desembargador Rui. Desembargador Rui. Nós estamos jogando qual deles? O 14. É insignificância. Ele foi absolvido. É o de Lucas pelo Rondon, pelo princípio da insignificância. Qual foi o... Furtou o quê? Uma carteira de cigarro? Não, eu nem sei mais aqui. De Lucas do Rio Verde, né? É o tal do deve ser droga. De Moraes. Deve ser droga, porque... O senhor improveu? Estou negando provimento. Eu também improviu o barco. Embargador Luiz. Dessa forma. Embargador Luiz. O desembargador Paulo.
Eu fui... Não, revisor foi o desembargador O Rui. senhor foi voto vencedor. vou votar com Vossa Excelência, né? Ah, isso. então tá. Desembargador Vossa Excelência Alberto. foi voto vencedor. Desembargador Alberto. Presidente. Desembargador Marcos. De acordo com o relator. Desembargador Pedro Sakamoto. De acordo. Eu também vou improver nos termos do voto do relator, porque a tese nossa é de que a insignificância em crime de furto qualificado não prevalece. Mesmo comum. Eu sou o último, né? Por unanimidade, improver os embargos nos termos do voto do relator. Agora é o 16, né? A revisão criminal 118.617/2012, com marca de Lucas do Rio Verde. Autor Roberval de Jesus, doutor Rinaldo Freitas Vieira, desembargador Paulo da Cunha. Roberval, né? É o Isso aqui é um tráfico e associação para o tráfico. E ele quer a diminuição da pena, né? No parágrafo 3º. O parecer é pela improcedência da presente revisão. Mantido? Mantido. Tá mantido. Eu estou aqui negando provimento mesmo, estou Rui. improvendo, porque a relação aqui da conta bancária dele, por exemplo, em janeiro de 2011, depositado 10.700, em fevereiro 10.850, em março 10.240, em abril 15.180, maio não tem o valor, total 3.600. Quer dizer, eu estou interferindo Desembargador Rui. julgando improcedente a revisão criminal. Como exposto, só para tentando complementar, né? Ele quer se Onde que ele achou colocar tanto e se dinheiro? qualificar como um traficante eventual, de mero passador eventual de droga. Mas na verdade o que se tem nos autos é exatamente o contrário, é uma dedicação. Ele trabalha todo Tudo dia, isso, da mês a mês. podia até trabalha aceitar isso aí, se Então, ele não morasse lá em ele Lucas é do um Rio empresário Verde. mesmo da droga. Então, Se ele não morasse em Lucas do Rio Verde, até que era passado. Desembargador acompanhando- Luiz, acompanhando o relator. desembargador Alberto, De acordo, senhor presidente. desembargador Marcos, desembargador Pedro Sakamoto. Bem, de acordo. Também estou de acordo por unanimidade, negar o provimento, julgar improcedente a revisão dos termos do voto do relator. O desaforamento, número 30.331/2013, com marca de São José do Quarto Magro. Leandro dos Santos Fortunato, doutora Mari Cleide Eduarda Sintra e o Júnior Faria da Silva, também doutora Mari Cleide. Requerido do Ministério Público, desembargador Alberto. Desaforamento. Vai desforar, é o último? 22. Senhor presidente, dois homicídios, um consumado, circunstanciados, um consumado, outro tentado e o furto qualificado. Buscam desaforamento porquanto suscitam dúvidas acerca da imparcialidade do júri. Entendem que pode haver repetição dos jurados e porque familiares da vítima, Rodrigo, estariam exercendo influência sobre o cidadão da cidade, inclusive dirigindo-se à promotoria, pedindo para que acelerassem o julgamento. As informações estão a repelir ditos argumentos. O parecer é pela improcedência e nós estamos julgando improcedente, senhor presidente. Não há falar em repetição, porquanto o 449.2 do Código de Processo Penal afasta. E também ele não trouxe aos autos elementos que sequer sinalizem qualquer sorte de influência sobre quem quer que seja daquela comuna. Estamos dando por indeferindo. Vossa Excelência está julgando improcedente o pedido formulado, pedido, né? Improcedente o pedido formulado. Desembargador Pedro Sakamoto. Na realidade, o que acontece aqui é que eram esses dois, o Leandro dos Santos Fortunato e o Júnior Faria da Silva, teve o processo desmembrado e teve mais réus envolvidos no feito, que é o Francisco de Assis Pereira de Oliveira, Fábio Melo Orlando e Marcelo Ferreira Jacinto.
Resolve isso. Como houve interposição de recurso em sentido distrito, desmembrou o processo. E os 3 foram julgados. E foi condenado os 3. Então ele está dizendo, olha, o júri já condenou os 3, então fatalmente eu também vou ser condenado também. Então a imparcialidade reside nesse fato, né? Então não tem um mínimo de fundamento. Realmente esse pedido aqui não tem um mínimo de fundamento. Portanto, nos termos do voto do relator, eu também estou indeferindo o pedido de desaforamento. É como voto, senhor presidente. E Vossa Excelência está acompanhando o relator, né? Eu também acompanho o relator, desembargador Paulo. Desembargador Rui. Também de acordo. Desembargador Luiz. Desembargador Marco Machado. Por unanimidade, julgaram improcedente. Tem uma preliminar, não, né? Parece que tem uma preliminar, pessoal. Parece que não, senhor presidente. Não? Não vi aqui. Pedido eliminar. Não, então tá certo. É só julgarem. Não tem. Não. Tá certo. Não, é que eu entendi preliminar. Então tá certo. Julgarem improcedente de conflito nos termos do voto do relator. E não tendo mais nenhuma sessão ou nenhum processo para ser julgado, eu declaro encerrada a sessão agradecendo a presença de todos. Ele foi o defensor do César Batista. O juiz da segunda vara de Rondonópolis era o doutor Marcos Faleiro, que não concordou com o declínio de competência feito pelo juiz da primeira vara, por onde se apurava homicídio culposo na direção de veículo. Então, o juiz da segunda vara é o juiz do júri. Não é verdade? Mudou. Mudou. O provimento é de 2003. É de 2003? Então mudou. Olhando aqui, é porque o Faleiros não concordou. Porque... Não, mas o Faleiros nunca foi do júri lá? Em Rondonópolis? Eu não tenho acesso. Você tem acesso aí ao provimento? Não, eu vou mandar para o desembargador Paulo consertar. Conserta o voto dele aí. No voto dele tá competência.